Muito bem, vamos então à atividade 23, Caderno do Aluno, volume 2, segunda série do ensino médio. Ele pede para determinar as regiões escuras de cada caso seguinte e escrever também uma matriz associada a essa composição. Bem, eu recomendo que, ao fazer essa atividade, vocês leiam o tópico, o texto Matrizes e o princípio da tomografia. E ali ele vai estar explicando sobre a formação da imagem da tomografia, que ela é realizada através do contraste entre pontos claros e pontos escuros, tá? Bom, então nas linhas e nas colunas das matrizes nós temos pontos claros e pontos escuros. Esses números que estão aqui do lado da matriz, tá? Eles significam a quantidade de pontos escuros da matriz, tá? Então, por exemplo, nessa primeira coluna aqui, esse 0 significa que não tem nenhum ponto escuro nessa coluna. Já na segunda coluna aqui, esse número 1 significa que tem um ponto escuro nessa coluna. Então, aonde que está este ponto escuro? Porque nós temos 3 casas, né? 3 quadrículas aí para colocar somente um ponto escuro. E na segunda coluna nós temos aí 2 pontos escuros. Tá? Então nós temos que descobrir, temos que localizar aonde que está esses 2 pontos escuros. E a mesma coisa com as linhas, né? Então nessa minha primeira linha aqui, eu tenho um ponto escuro e eu tenho 3 casinhas para descobrir aonde que está esse ponto. Na segunda linha nós temos 2 pontos escuros e na terceira linha não temos nenhum ponto escuro. Então nós temos que fazer esse cruzamento de informações, tá? E ir preenchendo essa matriz com os pontos escuros, tá? Então, ó, vamos preencher, né, essa nossa primeira matriz aqui. Olha só, eu sei que nessa primeira coluna e nessa terceira linha não tem nenhum ponto. Bom, nessa segunda linha, eu sei que tem 2 pontos escuros. Então, só pode ser este e este. Porque se eu tenho 2 pontos, né, o da terceira coluna, da primeira coluna não tem nenhum escuro, né? Então, esses 2 pontos estão preenchidos. Com isso, eu já completei a minha segunda coluna, que só tem um ponto escuro, né? E a minha terceira coluna tem 2 pontos escuros, então vai ser esse ponto aqui, né? Então, ó, reparem e contem o número de pontos escuros de cada linha e de cada coluna. Bom, pede para nós escrevermos a matriz associada a esses pontos. Quando for na matriz, escrever a matriz associada a esses pontos, então note, nós vamos ter uma matriz 3 por 3, né? 3 linhas e 3 colunas. E quando o computador interpreta esses pontos claros e pontos escuros, os pontos claros ele entende como um 0, ele associa o número 0 ao ponto claro. E ao ponto escuro, ele associa o número 1. E essa área aí, então, ele transforma em uma matriz. Então, a matriz que representa essa área clara e escura aí da matriz é... A primeira linha fica assim, então, ó. 0, 0, 1. Então, o 0 para os pontos claros e 1 para o ponto escuro. A segunda linha vai ficar, então, ó. 0, 1, 1. E a terceira linha, 0, 0, 0.
Então está formada aqui a nossa matriz, né, associada à composição aí dessa imagem. Vamos lá, ao problema 2, tá? No problema 2, vamos preencher aí os pontos escuros. Então, ó, notem, na primeira coluna e na terceira linha, nós não temos nenhum ponto escuro, né? Bom, então, na primeira linha, eu tenho 2 pontos escuros. Então, se eu tenho 3 quadrículas. Na primeira, não pode ter ponto escuro, e eu tenho 2 pontos escuros nesta linha, e na primeira coluna não pode ter nenhum, então eu já deduzo, né, que essa quadrícula aqui é uma quadrícula escura. E essa aqui também, né? Já pintei essas duas. E na minha terceira coluna, eu tenho 2 quadrículas escuras. Já tenho uma, então está faltando uma que só pode ser essa daqui, né? Note, ó, na primeira coluna não tenho nenhum, na segunda coluna eu tenho 1, na terceira coluna eu tenho 2. Na primeira linha eu tenho 2, na segunda linha eu tenho apenas 1, na terceira linha não tem nenhum. Então vamos escrever a matriz associada então a essa figura. Então escrevendo a matriz, aonde os pontos forem claros, a gente coloca o 0. Então vai ficar 0, 1, 1. 0, 0, 1. 0, 0, 0. Ó, para quem está com dúvida ainda, tá? Eu vou fazer aqui na matriz, ó. Seria isso aqui, ó. 0, 1, 1. 0, 0, 1. 0, 0, 0. Tá? Bom, terceiro problema. Vamos lá, vamos preencher a figura aí. Né? Então, ó, note que na segunda coluna e na segunda linha não pode ter nenhum ponto escuro, né? Então, nessa primeira coluna, eu tenho 2 pontos escuros. Então, só pode ser esse e este. Bom, na primeira linha, eu tenho 2 pontos escuros. O da segunda coluna não pode ser. Então, eu já deduzo que esse ponto escuro e esse ponto escuro. Então, vamos escrever a matriz associada a essa composição. Então, vamos lá. A matriz vai ser o que, então? 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Bom, o problema 4. Então vamos lá, vamos preencher os pontos escuros, tá? Preenchendo os pontos escuros. Eu já vou lá, ó. A segunda coluna, né? A segunda coluna tem 3 pontos escuros. Então todos eles são escuros, ó. Então este e este são escuros. Bom, a segunda linha, os 3 também são escuros. Então, ó, 1, 2, 3. E nas demais linhas e colunas apenas um ponto, né? Então, está preenchida aí a nossa matriz. Vamos então montar a matriz. Então vai ser 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0.